Sabe aquilo que você lê na internet, ou você assiste em um vídeo, ou você escuta as pessoas falando e fala assim, vou fazer. Aí na hora que você coloca essa teoria na prática, não parece tão gostoso e tão fácil de fazer. Vamos falar sobre isso? Oi gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que a gente escuta, lê e vê na internet ou na nossa vida por aí e que na hora de realizar não é tão fácil assim. Vamos lá? Bom, gente, fiz uma pequena lista dessas coisinhas e eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários também outras coisas que vocês escutem ou que é simplesmente impossível fazer, como as pessoas dizem, ou não é tão simples assim, pra gente poder fazer um novo vídeo. O que vocês acham? Bom, aproveite então, se inscreve no canal, porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão se gostar desse vídeo. Agora, se você já é inscrita sempre por aqui, que bom te ver de novo. Não esquece de comentar aqui embaixo, hein? Bom, partindo para o número 1, que é alguma coisa que acontece com frequência na minha vida e que é correto, tá? A dica. Mas na hora da prática não é tão simples assim, que é, na hora de organizar sua casa, peça ajuda aos outros integrantes da casa. Legal, eu acho isso ótimo, acho que tem que acontecer. Mas na prática, como é que acontece aí na sua casa? Bom, eu moro numa casa com 3 homens, né? 4 se formos contar com um lindo cão chamado Chico. E querendo ou não, a minha casa não é desorganizada porque eu não tenho 3 seres desorganizados, né? Meu marido, ele é um cara organizado, ele tem poucas coisas, pouco tudo. Então é mais simples dele não fazer bagunça. Porém, ele não nasceu lavando louça, não cresceu organizando casa, aquela típica criação um pouco machista. E tá tudo certo, tá? Só que aí o que acontece? Por ele não ser tão desorganizado, a bagunça dele não incomoda tanto, mas colocou um copo ali, o copo fica ali. E aqui em casa nós temos regras e leis para as crianças, que é almoçou, tira o prato. Quando não tem alguém para ajudar ou que eu peço, tem que lavar a louça e assim sucessivamente. Tem que guardar os brinquedos, tem que guardar a roupa. Chegou em casa, tem onde guardar a mochila. Chegou em casa, tem onde guardar a raquete do tênis. Mas me diz, a sua casa funciona? Aqui não funciona 80% do tempo. Eu, o tempo inteiro, tenho que pedir. Tenho que dar castigo, tenho que falar, tenho que repetir. Tem hora que cansa, tem hora que você fala assim, Senhor, eu sou a chata da casa porque eu não paro de mandar as pessoas guardarem as coisas quando elas não estão incomodadas com a bagunça e eu estou. Não é uma bagunça grande, mas gente, não é pra estar ali, né, aquele objeto, então eu estou o tempo inteirinho falando. Quando meu filho almoça numa mesa atrás do sofá e deita no sofá, ele perde o celular automaticamente porque não levou a bagaça do prato pra cozinha, só levar. Eu não falo pra lavar. Lavar quando eu peço, eles lavam, tá tudo certo, eles lavam com uma frequência grande, mas não é obrigação, a obrigação é só tirar o prato. Enfim, então aqui em casa funciona, mas na prática não é essa beleza de simplesmente dizer, peça ajuda aos outros integrantes da casa. Eu vou morrer pedindo. Número 2, polêmica. Gaste 70% da sua renda e guarde 30%. Fernanda, você tem coragem num canal de finanças falar que isso não tá certo? De forma alguma, isso tá corretíssimo. Agora, você consegue fazer isso dessa forma assim tão correta e nunca precisar nem de 1% ali dos 30%? Por que eu coloquei esse tema aqui? Porque é importante eu conversar exatamente sobre isso. Porque o meu medo é de vocês pegarem essas dicas da internet, tentar fazer, não conseguir e falar assim, não dá, minha vida financeira é um desastre, eu não consigo fazer a regra do 70-30. Bom, então explicando rapidamente, a regra do 70-30 significa que da sua renda, que é 100%, 70% você gasta para viver e 30% você guarda. Então, tipo assim, 10% para sua aposentadoria, 20% para os seus objetivos de curto e médio prazo. Gente, é legal, mas isso é só uma referência. Nossa, deu uma escurecida, né? O sol, ele deu uma escondida lá fora e eu tô usando um pouco da luz natural. Isso é uma referência para você começar a se organizar. Não significa que você tem que acertar na mosca. Você pode muito bem viver com 60 e guardar 40. Como você pode hoje só conseguir guardar 10%. Então o que a gente tem que fazer é possível viver dessa regra, contanto que você ganhe o suficiente para que os 70% consiga te sustentar. Se não é possível, obviamente o seu objetivo primeiro não é acertar essa regra, é ganhar mais. Então tem muita coisa na internet que às vezes você lê, não entende o contexto geral do negócio e acaba não fazendo porque acha que não é possível. Não é possível ninguém que viva com
com um dinheiro um pouco mais contado, fazer essa regra acontecer. Então, calma. Isso é uma referência para você tentar chegar nesse objetivo, nesse número. Mas na prática não é fácil. Tem mês que não dá certo. Tem mês que ainda, se você não montou sua reserva financeira, você vai ter que usar um pouquinho desse dinheiro. Então, calma. Não é porque tá falando na internet que você tem que cravar esse número. Use como referência. Busque fazer pelo menos isso. Se você conseguir passar, ótimo. Eu tenho uma cliente que estou atendendo ela hoje, né? Ela ainda continua em atendimento, que ela falou que uma época ela vivia com 30 e gastava e guardava 70. É óbvio que ela ganhava bem, porque para viver com 30, só que ela falou: Fernanda, eu não fazia nada na minha vida, eu só guardava dinheiro. E hoje ela já mudou de 70 para 30, já construiu bastante coisa, comprou umas coisas para viver de renda e tá construindo o patrimônio dela. Para ela super valeu, mas ela teve que fazer, ela teve que abrir mão de muita coisa, teve que fazer muito sacrifício. E aí cada um sabe a luta que quer na vida. Então, vou colocar vocês para pensarem a respeito disso, porque sim, faz todo sentido, mas não é tão simples assim como as pessoas falam. Número 3, não ligue para que os outros vão falar de você. Cara, essa é a minha meta de vida, tá? Eu realmente ligo muito pouco para que os outros vão falar de mim, mas é impossível você não ligar 100% porque os outros vão falar. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. O ser humano é um ser social. A gente se relaciona 100% do tempo com pessoas. Então sim, a gente vai se preocupar com o que os outros vão pensar. O problema é você se preocupar com pessoas que não significam lufas pra você. Aí é que você se perde. A gente se preocupa com o que vai pensar? Seu marido, sua mulher, seus filhos, seus amigos próximos, seu sócio, as pessoas do seu convívio social, as pessoas do seu círculo social profissional. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma linha muito tênue entre isso. Você não ligar 100% do que os outros vão falar, você vai acabar queimando a sua imagem, enquanto você teria sim que se preocupar com algumas pessoas. A gente tem que ter noção e bom senso em alguns momentos de como se vestir, como se comportar, o que falar, o que não falar. Então assim, a gente não precisa se preocupar com o que todo mundo vai falar, caso a gente saiba o que estiver fazendo. Se você tá num momento e fala assim, puto, queria muito fazer isso, mas será que faz sentido? Se eu fizer exatamente isso que eu tô com muita vontade, eu não vou magoar alguém, eu não vou deixar uma impressão estranha. Então assim, existe sim uma diferença piquititinha entre o que a gente precisa ou não se preocupar com o que os outros estão falando. Agora, na vida geral, se você faz o que você quer e isso não vai comprometer ninguém, nem você mesma, realmente, não ligue porque os outros vão falar. Próximo tópico, polêmica número 2. Só gaste com o que é essencial para você. Essa frase é linda. Essa frase mudou a minha vida. Porém, eu tenho um relacionamento muito saudável com ela, que é: defina o que é essencial para você. E esse essencial para você nunca vai ser igual de ninguém. Absolutamente ninguém. Porque o que é essencial para você pode não ser para mim e assim sucessivamente. Nossa vida é uma soma de coisas, itens e de perspectivas e, enfim, então não dá pra gente comparar o essencial. Agora existe sim uma discrepância do que é essencial para algumas pessoas e que tornam a vida dela muito difícil, porque o essencial dela é simplesmente uma lista sem fim. A gente não vive só com o que é essencial. Dentro desse essencial que a gente fala que é só o estritamente necessário para sobreviver, tem que entrar muita coisa. O que é essencial para você é o seu lazer, o seu bem-estar, o seu descanso. Se a gente se limitar a dizer que o que é essencial é aquilo que a gente tem para sobreviver, a gente vem na vida o quê? Só para sobreviver? Só para viver aos trancos e barrancos e não ter nenhum lazer, não ter nenhum momento de descontração? Então, sim, nós temos que viver com o que é essencial, porém é muito importante definir o que é esse essencial. Você precisa ter muito bom senso, muito estudo, muita análise para colocar o que é dentro desse essencial, e essa é a parte mais difícil. Toda vez que eu vou fazer um planejamento financeiro com alguém, que eu faço o seu orçamento, eu preciso ter muito cuidado para ajudar aquela pessoa a definir o que é essencial para ela. Nesse orçamento, eu divido os gastos em 3 tópicos, que são as coisas essenciais, que eu estou usando a mesma palavra, né?
porque, enfim, que é o que é essencial para a sobrevivência dentro do orçamento dela, que é sem aquilo ela não consegue viver. Ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar o gás, ela tem que pagar a água, ela tem que pagar o condomínio, se não tem onde ela morar. Aí eu tenho os próximos gastos que são muito importantes, porém sem eles a pessoa consegue viver. Mas é muito importante para ela. E nós temos os itens dispensáveis. Afinal, esses dispensáveis vou ter que tirar da minha vida? Não. Por que eu faço essa escala? Porque na hora de você dar aquela segurada, putz, esse mês aconteceu alguma coisa, vou ter que dar uma segurada. Você vai primeiro o quê? Pelos dispensáveis. Ah, esse mês eu vou deixar de fazer a unha, porque é dispensável. Mas aquilo lá para você faz todo sentido do mundo. Você não gosta de ficar sem a mão feita. Isso tá certíssimo. Se isso é essencial para você, é ótimo. Só que naquele mês você vai ter que fazer aquele sacrifício para tirar aquela parte dispensável. Então, o essencial não é necessariamente o que a gente precisa para sobreviver, porque senão a vida seria muito cruel e a gente não faria muito sentido estar aqui. Então, muito cuidado na hora de colocar os itens que são essenciais para você. Você não pode nem pesar demais nessa balança e colocar que tudo é essencial, enquanto ali você não poderia colocar naquela lista, e também não tirar tanta coisa a ponto de sua vida viver de forma muito sem graça e você não poder curtir a sua vida. Entenda, nós temos 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. O passado tem ali o que você já viveu e que você pode ter trazido para o seu presente, que são suas dívidas e a construção do seu patrimônio. Então você pode ter trazido dívidas, mas você pode ter construído parte do seu patrimônio que você tem hoje. Você pode ter comprado imóveis, você pode ter feito algum tipo de investimento, nem que seja uma reservinha financeira pequenininha que você começou há uns 2 anos, e isso sim veio do seu passado. Mas infelizmente pode ter trazido também as suas dívidas que lá na época que era o presente, você contraiu e mandou para o seu futuro, que hoje é o seu presente. Agora, o seu presente são as decisões que você vai fazer hoje. Aí hoje é que você vai listar exatamente o que você quer para o quê? Para o seu futuro. Então hoje você vai viver os prazeres da vida de hoje, mas vai pensar no futuro. Que aí você vai o quê? Mandar para lá aqueles investimentos, aquelas decisões que vão fazer o seu futuro ser melhor, porque um dia o seu futuro vai ser o quê? O seu presente. Então é preciso que você pense e analise direitinho o que fazer e o que é essencial para você hoje na hora de construir o seu futuro. Então, gente, muito cuidado com o que vocês fazem das coisas que vocês leem na internet, daquilo que vocês escutem. Porque existem 2 grandes problemas. Você achar que tudo é muito simples, que é o preto no branco, e nunca é. Ou de desistir porque você não vai conseguir fazer aquilo da forma com que foi pregado. Nada é muito simples. Eu sei que às vezes a gente pega uma coisa complexa e transforma numa frase. Isso é comunicar. A gente precisa se comunicar. Não dá para eu simplesmente fazer um vídeo de todas as palavras que eu vou falar, todas as frases que eu vou montar. Então, muito cuidado na hora da interpretação, para que isso não vá contra os seus objetivos e não te tirem aquela vontade de fazer as coisas na vida. Então, selecione muito bem o que você lê, o que você escuta, quem você segue, para saber se ela está se comunicando da forma com que você precisa escutar. Porque às vezes o que eu falo vale para algumas pessoas e às vezes não fazem bem para outras, porque somos pessoas completamente diferentes, com programações mentais diferentes. Então, muito cuidado. Selecione aquilo que você vai consumir para que aquilo só te faça crescer. Bom, por hoje é isso. Eu espero que isso sirva para que o ano que vem seja cheio de conquistas e de muita interpretação bacana daquilo que você lê. Fui! Um beijo!